Glória a Deus. Lá em Salmo 34. Vamos ver o que o Senhor tem para nós. Né, marido? O marido não trouxe livro, marido? Não. 34. Meu Deus. Pedir a Deus que esteja cheio, meu Deus. Meu Deus. Cadê, Senhor? Amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Então vamos lá. Cuidado de Deus pelos aflitos. Ali em Salmo de Davi, quando mudou o seu semblante perante o Abimeleque, né? Que o lançou fora. E ele se foi, né? Foi na época que Davi foi. Ele se fingiu de louco, né? E daí eles não pegaram ele, mandaram embora, né? Está aqui. Então diz assim, ó: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor está continuamente na minha boca. A minha alma se há de se gloriar no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltaremos o seu nome. Busquei ao Senhor, ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou esse pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Vai ver que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Amém, igreja? Amém. Eu estava lendo aqui, daí eu vi, né? Que ele foi lá, prenderam ele, levaram até o rei Abimeleque, mas daí, para poder se safar, ele deu muito, estava louco, ele caía para trás, e tudo, daí eles não querem ninguém, mandaram embora. Aí, quando ele voltou, né? Aí ele disse: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. É por isso que a gente tem que sempre estar louvando ao Senhor, né? O louvor, né? Louvar a Ele dia e noite, que Ele está nos guardando dos perigos, né? Das ameaças. Então eu digo, vamos, ó, olha só o que ele disse. Disse que ia glorificar o nome do Senhor e ia falar de Deus para as pessoas dia e noite, né? Então, olha que maravilha, né? Tu vê como Deus é bom, né, para a gente, né? Então, eu entendi isso, né? Eu li aqui e aí diz: a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltaremos o seu nome. Tu vê que maravilha, né? E sempre aí deu tudo certo para ele, né? Para a vida dele, tudo, né? Para a família, né? Esse Deus é muito maravilhoso. A gente pega a Bíblia, eu estava dizendo para o a gente pega a Bíblia, fica olhando, eu pego aquelas palavrinhas de manhã e peço para Deus, né? Tem uma palavrinha, a gente já pega e já olha na Bíblia, né? Deus te dá coisas maravilhosas. Às vezes tu está assim meio cabreiro nas coisas, tudo que não dá certo, mas daí tu pega a palavrinha, às vezes dá tão certo aquela palavrinha para ti que é um dom, sabe? Vai dizer: meu Deus, é verdade. Aí tu vai para a Bíblia e tu vê coisas maravilhosas. A gente acha que a gente sabe, né? Muita coisa a gente não sabe, não. A gente pensa: eu já li, isso ali, não. Mas tem que ler e prestar atenção, né, Alex? Então é assim. Deus é bom todo o tempo, né? E a gente tem que estar profetizando, orando pela nossa igreja, né? E o povo vem para a igreja, que é tão bom, né? E a graça. Eu estava falando agora com o Alex, que era minha amiga que vinha sempre aqui de pista, estava perto de mim, não veio mais, né? Mas Deus vai abençoar que ela vai voltar ali, né? Então, Deus é maravilhoso, tá bom, igreja? Então, é isso que eu queria deixar para vocês. E porque
esteja cheio, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Salve de palmas para Jesus. Ai, Senhor, obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor, por esse tempo maravilhoso em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, pela nossa saúde, pela saúde dos meus filhos, dos meus familiares, dos meus irmãos, Pai, dos meus vizinhos. O Senhor tenha misericórdia, Jesus, abençoando, nos purificando, Senhor Jesus, abençoando aquele povo, Pai, tem misericórdia daquele povo da guerra, Senhor, que ele cesse, meu Deus, em nome de Jesus. No descumprimento daqueles filhos, Pai, em nome de Jesus, Deus abençoe a todos nós. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Senhor, o Senhor trouxe quem o Senhor gostaria de falar e de transformar nessa noite. Vem, Espírito Santo, fica à vontade, Senhor, para falar, para ministrar, para confirmar. Em nome de Jesus, conforme a tua vontade aqui neste lugar. Vem, Senhor Jesus. Nós declaramos a tua unção aqui neste lugar, Senhor. Precisamos de ti. Inunda as nossas vidas com a tua presença, Senhor Jesus. Nós declaramos os céus abertos sobre nós nesta noite. Em nome
E os serafins clamavam uns para os outros. E eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. E os anjos clamam: toda a criação. Hoje nós comemoramos a tua ressurreição, Senhor. A tua tumba está vazia. Não há mais morte naquele lugar. O Senhor trouxe vida e vida eterna para todos aqueles que nele creem. Porque o Senhor decidiu dar o seu bem mais precioso ao nosso favor. E hoje nós queremos te exaltar. Jesus, glorificado seja o Senhor pelo teu nobre sacrifício, Deus, naquela cruz. E por causa dele, nós fomos reencontrados, nós somos transformados, nós somos resgatados. E nós queremos, Deus, te exaltar nessa noite. Obrigada. Nós temos total gratidão dentro do nosso coração por aquilo que o Senhor fez por nós. Não precisamos de mais nada, Senhor. Não precisamos mais de nada, nem de sinais, nem de maravilhas, porque grande foi o sinal e a maravilha que o Senhor fez naquela cruz. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Nós te louvamos, Senhor, com todo o nosso coração. Em nome de Jesus, o Senhor quer o nosso coração, o Senhor quer a nossa vida, o Senhor quer o nosso louvor, a nossa adoração. E nós estamos aqui, Jesus, para te adorar. Ainda bem, Espírito Santo, fala conosco, Senhor. Aleluia. Queremos ouvir a tua voz. Vem, Espírito Santo. Esse nome
Em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, te adoramos, Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Espírito Santo. Você pode se assentar? Vamos abrir a palavra do Senhor em João, capítulo 3. João, capítulo 3, e o verso 16. Fala assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, em outras traduções fala não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém? Olha só que interessante, né? Aqui nesse versículo 16 fala que Deus, ele amou tanto o mundo que ele deu o único filho dele. Deus, ele foi o maior ofertante que já existiu na face da terra e do céu. Por quê? Porque ele foi aquele que deu o seu filho. Então ele foi um ofertante, ele ofertou o filho dele. Mas sabe o que me chama a atenção aqui?
Então, Jesus foi semeado dentro de nós. A oferta do Cordeiro, a oferta de Jesus, que foi a sua própria vida, entrou para dentro de nós e precisa fazer uma mudança dentro de nós. Amém? Amém. Hoje, nós comemoramos, né, aqui no Brasil, a Páscoa. Significa passagem da vida para a morte e da morte para a vida. Por que tem essas três passagens? Porque Jesus estava vivo antes, aí ele morreu, aí ele ressuscitou. Então ele passa tanto pela vida como pela morte. Ele passa pelo inferno, ele passa pelo céu. O que significa passagem? Quando a gente está num lugar e vai para o outro. Quando você compra uma passagem de ônibus, você sai daqui da Barra Velha e vai para outro lugar. E a Páscoa significa isso. A gente estava num lugar de escravidão e agora a gente precisa estar num lugar de vida. A gente estava num lugar de morte, porque nós não tínhamos Cristo, e agora nós passamos para a vida eterna. Então, essa passagem que nos dá o bilhete, vamos dizer, de passagem que nos dá, é o sacrifício da cruz. Foi essa ressurreição de Jesus que nos permitiu ter a vida eterna. Porque se Jesus morresse e não ressuscitasse, nossos pecados seriam perdoados, mas nós não teríamos vida eterna. Por quê? Porque nós não pregamos no Jesus morto. Ele não está morto, ele está vivo, porque ele ressuscitou. A Bíblia conta de alguns personagens bíblicos que ressuscitaram. Digamos, o vale dos ossos secos lá de Ezequiel, aquele exército ressuscitou, mas depois morreu de novo. Jesus não tem nenhum registro da segunda morte dele. Não, ele morreu uma vez e ressuscitou e não morreu mais. E não vai morrer. Entende? Ele vive e vive eternamente. Para quê? Para que nós possamos ter a vida eterna nele. Amém? Então hoje eu quero que você separe a tua melhor oferta, teu dízimo, a tua oferta, a tua semente, onde você vai dizer: Deus, muito obrigada pelo sacrifício da cruz, muito obrigada pela ressurreição de Jesus, que hoje, se eu vivo, se eu posso respirar, é pelo Senhor, e se eu tenho uma vida contigo depois, é porque o Senhor também pode proporcionar isso para mim, por causa da sua oferta, por causa da sua entrega. Amém? Amém. Então venha e vamos orar por você em nome de Jesus. Amém. Estenda tuas mãos para cá. Senhor Jesus, nós oramos e consagramos nossos dízimos, nossas ofertas, nossas sementes ao Senhor. Te agradecemos, Pai, pelo sacrifício que o teu filho fez naquela cruz. Obrigada, Jesus. E obrigada, Espírito Santo, por ter ressuscitado o nosso Senhor. Eu oro para que nessa noite o Senhor ressuscite, em nome de Jesus, essa casa. Ressuscite os teus filhos, ressuscite esse povo, Senhor. Em nome de Jesus, traz vida, vem com o teu Santo Espírito, sobrando vida, vida aos quatro cantos deste lugar, desta cidade. Em nome de Jesus, profetizamos vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, declaramos as portas abertas para os teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Receba o pastor Alex. Hoje Deus vai falar com você tremendamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos, a paz, amém? Amém. Vamos, assim como você está, baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Pai, no nome de Jesus que oramos, meu Pai, te convidamos essa noite para estar aqui conosco. Ministre no nosso coração, Pai. Que não seja, Pai, falamos ao Senhor, que os céus desçam sobre a terra, o Senhor cumpra a tua vontade, assim como ela é feita nos céus, essa noite, sobre nossas vidas. Oramos, meu Deus. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos para compreender a voz daquilo que o seu Espírito quer dizer à igreja. Pai, nos submetemos a tua palavra e declaramos, meu Pai, que ela cumprirá o teu propósito, porque ela está sendo lançada. E assim oramos, meu Pai, e agradecemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
lá no livro de Mateus 6. Capítulo de número 6, versículo de número 22. Para a gente não perder tempo, se tu quiser deixar aberto em Lucas 11, 33 para mim, eu vou ler o 6, 22 aqui, e a gente lê. Diz assim: os olhos são lâmpadas do corpo, portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será pleno de luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, tremendas são as trevas. E Lucas diz assim, 11:33. E ninguém acendendo uma candeia põe e oculta bem debaixo da cama do alqueire, mas nunca elevado, para que os que entram vejam a luz. A candeia é o corpo. A candeia do corpo é o olho, sendo pois teu olho simples, de algumas versões diz humilde, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que há, que em ti há, não seja trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia que ilumina com seu esplendor. Amém? Amém. E essa parte, quando a gente lê essa passagem, ela tem o mesmo sentido. Ela tem o mesmo sentido. Só que o escritor de Lucas, o Evangelho de Lucas, ele coloca ali que a gente precisa manifestar aquilo que está escondido. A gente não tem uma candeia que coloca embaixo da cama para ninguém ver. Em outras épocas, você não pega como não tem energia na sua casa, esconde a lanterna ou a luz de emergência embaixo da sua cama ou embaixo de uma coberta para ninguém ver. Ao contrário, você coloca para um lugar visível. Quando acaba a luz aqui, todo mundo acende a lanterninha do celular, você coloca atrás da luz de emergência. Para quê? Para que todos possam ver. Mas imagine que todo mundo virasse a lanterninha do celular para baixo e tampasse com uma acendesse. Ninguém ia ver. E os dois escritores estão falando nisso. Os dois escritores estão trazendo uma simbologia de algo que acontece, para eu e você entender que acontece não do lado de fora, mas do lado de dentro do nosso corpo, da nossa alma, do nosso ser. Porque a gente é dotado de três fases: o espírito, a alma e o corpo. Não é o contrário. Alguns dizem que a gente tem um corpo. Não, a gente é um espírito que tem uma alma e vive no corpo. Para eu e você compreendermos o que eu quero dizer essa noite. Então hoje eu não quero tratar do lado de fora, mas hoje eu quero tratar do lado de dentro da sua alma, do lado de dentro das suas emoções, do lado de dentro daquilo que você vive e ninguém conhece. Então quando os escritores estão falando que o olho é a janela da alma, ou o olho é o que traz luz à alma, ele está falando que tem algo aqui dentro, que entra pelo meu olho, mas está demonstra. Sabe? Você quer conhecer um animal selvagem e saber quando ele foi domesticado? É só você aprender a olhar o olho dele. Uma época, lá em São Paulo, apareceu um jabuti selvagem na rua. E naquela época, as pessoas começaram a judiar do jabuti. A jogar, acender cigarro, colocar cigarro em cima do jabuti. E eu fui lá recolher o jabuti. E não, o jabuti era selvagem.
Nisso, então ele partiu, mas se apareceu perto dele, ele queria ser te mordendo. E a gente entrou em contato com os órgãos competentes, com a Recologia Jabuti, e eles demoraram. Falaram assim para a gente, solta o jabuti em algum lugar. Eu falei assim, como é que eu vou soltar esse jabuti? Não deixa ele. Para tirar ele na rua foi fácil, ele deixou. Depois que ele estava em casa, quem colocaria a mão nele? Ele não deixava. E não vinha. E com o passar do tempo, nós fomos se aproximando do jabuti. Mas o jabuti começou a comer na nossa mão. Mas o olhar dele era um. Depois que ele ficou domesticado, o olhar dele era outro. Depois que ele ficou domesticado, os órgãos competentes apareceram para recolher ele. Mas a conclusão deles foi o seguinte: ele já não vai mais viver no habitat natural dele. A gente vai ter que levar ele para um zoológico, para algum lugar, porque ele perdeu o instinto selvagem. E como é que eu já tinha descobrido pelo olho? O olho fala mais do que a gente, mas do que a boca. É isso que o Cristo quis dizer. Ele diz lá, se o meu corpo for os bons, tudo será bom. Quer dizer, se o meu olho for bom, tudo será bom. Mas se for mal, e sabe qual é o problema disso? Meu e seu, que eu quero entrar nesse quesito. Se eu apagar todas as luzes aqui, fechar todas as portas, pode entrar numa escuridão total. Mas com o passar do tempo, você se adapta com o ambiente. Quando você muda um móveis de casa e acorda no meio da noite, não está acostumado com aquele móvel de lugar, de repente você vem da cama. Mas com o passar do tempo, você levanta de noite e já sabe que aquele móvel, você já começou a se adaptar com o momento da escuridão. E você, aí aquilo que era uma escuridão, já não é mais tão escuro, porque você se adaptou, porque nós seres humanos temos essa habilidade. Quando eu era pequeno, eu brincava de gato-mia. Gato-mia, quem já brincou de gato-mia? Era tipo esconde-esconde, mas era numa escuridão. A gente escolheu uma casa de um vizinho nosso e brincava, tipo esconde-esconde, fechava, apagava todas as luzes, fechava todas as portas, janela, e só tinha uma porta que entrava e uma que saía. Aí a pessoa que ia procurar ficava lá fora, e o restante tudo se escondia dentro de casa, mas numa escuridão total. A regra da brincadeira é: não se pode acender a luz. E nós brincávamos de gato meio escondido. Aí a pessoa que ia a primeira vez, você ia tropeçando em tudo, mesa, geladeira, em tudo que é lugar, porque estava tudo escuro. Mas depois da terceira vez, ninguém mais tropeçava. Se tropeçava, já sabia que tinha alguém escondido ali naquele lugar. Por quê? Porque você já se acostumou com o ambiente. De repente está andando, tropeçou, você já sabe que tem alguém. Você falava assim: gato mia. E a pessoa fala: miau. Você tem que às vezes achou uma pessoa. E era legal essa brincadeira. Mas essa brincadeira me ensinou que a gente se adaptava à nossa visão ao lugar e à escuridão, apesar de ela ser tão escura. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem essa facilidade de se adaptar aos ambientes. E sabe que isso é muito perigoso para mim, para você, como os discípulos de Cristo, cristão? Sabe por quê? Porque o humano diz que o mundo tem um sistema. O humano diz que não devemos conformar com o sistema desse mundo. Mas o problema é que o sistema desse mundo muitas vezes acaba nos enganando, mostrando que é fácil, mostrando que é bom, mas não nos mostra que é errado. Eu e você muitas vezes abrindo nossos olhos falando: olha, isso é bom, mas não é certo. Olha, isso é legal, mas não me faz bem. Mas é se adaptando com o sistema do mundo. Quer ver com o sistema do mundo? Eu tenho que fazer um tratamento. E esse tratamento eu tenho que fazer é muito caro para minhas condições. Mas eu consegui. Mas tem meios que eu posso conseguir pela metade do preço. Mas é contrabando. Mas eu conheço muita gente que não fazendo.
Porque é acessível, mas é contrabando. O que isso quer dizer? É legal, mas para mim que sou cristão, não posso me envolver com contrabando, com algo que não é legal, que não é autorizado. É a mesma coisa de eu falar para alguém: eu vou pegar o dinheiro seu emprestado e não vou te pagar. A gente fala que a pessoa é velhaca, mas a gente pega algo de contrabando e acha que está certo. Não. A gente pega e a gente tem esse costume, e aos poucos nós vamos nos amarrando. Cristo veio para nos libertar e nos libertou, mas ao pouco a gente vem pegando algo com facilidade, mas aquela facilidade vem me amarrando. É tipo aquela história: eu vou comprar, quem é empresário, e eu já cheguei a ver muito isso, eu vou negociar, vamos fazer uma meia nota. Uma meia nota, o que é? O valor custa, o produto custa R$6, mas na nota vai só 3. Aí aos poucos, uma facilidade, um meio de desviar dinheiro do governo. Sim, mas existe outro meio de você poder lucrar, e Deus pode, e Ele é poderoso para abrir portas, mas eu e você acabamos nos amarrando, coisa que nós fomos chamados para ser livres. E aos poucos, com a mentira, com o engano, eu anotei alguns exemplos aqui. E é isso que o diabo quer fazer comigo, com você. Cristo me chamou para ser totalmente livre, mas eu aos poucos eu estou me amarrando com o vício. O vício, quando eu falo, não falo só o vício de drogas, bebida. Sim, está incluindo bebida, drogas, mas está incluindo celular, está incluindo palavrão. Tem gente que tem vício em falar palavrão. Mesmo que a pessoa tente, de repente olha, a pessoa já está lá. É um vício, e aos poucos tem que ser liberado. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A avareza é uma espécie de pecado que o diabo gosta de nos amarrar. Gosta. A gente acha que a avareza, não, a avareza é quando eu não quero abrir mão daquilo que eu tenho, porque eu amo aquilo. A Bíblia diz que o dinheiro é uma bênção, e ele compra todas as coisas, mas diz que o amor ao dinheiro é uma maldição. Se eu amo dinheiro, eu estou me trazendo maldição. Agora, se eu sei usar meu dinheiro e não o amo, ele é uma bênção. Eu não quero que você entenda que Deus quer que a gente passe dificuldade, não. A Bíblia diz na carta ao João: amados, eu quero que vai bem na saúde, nas finanças, assim como prospera a sua alma. Deus quer, porque Abraão foi rico, Jó foi rico, Salomão foi rico, Davi foi rico. Por que a gente não pode ser? Não, sim, a gente pode e vai ser rico. Você vai ser próspero, as portas vão se abrir, a sua história vai mudar. Mas não ame o dinheiro, ame o Senhor, que é o dono do ouro e da prata. A Bíblia diz da história de um jovem. Presta atenção, que você precisamos entender muito com esse jovem. Esse jovem chegou diante de Jesus e disse: bom mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus cita os mandamentos para ele, e ele diz assim: olha, tudo isso eu já sigo desde a minha mocidade. Mesmo então te falta uma coisa: desde o que tem, cuidar dos pobres. A Bíblia diz que aquilo entristeceu o coração dele, porque ele era um príncipe, dono de muitas posses, e ele virou as costas e foi embora. E ele foi tomado ali, mostrou a avareza do coração. Talvez você fale assim: não, mas ele seguiu os mandamentos. Querido, o importante não é como você faz, é como você crê. Ele fazia, mas a fé dele estava errada. A fé dele estava baseada no dinheiro. Não é como você faz. Você pode obedecer todos os mandamentos, mas se não crê que Jesus é o único e suficiente, se não crê que Jesus pode fazer todas as coisas,
Então estamos fazendo do modo errado, de uma crença errada, do modo certo, de uma crença errada. Ele fazia tudo certo, mas a fé dele estava errada. Então não importa como eu faço, importa como eu creio. Não é como eu fazer que vai agradar a Deus. É a minha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu posso fazer o que for, mas se eu não tiver fé, nisso não agrada a Deus. E aqui o orgulho. Aqui de orgulho nós poderíamos falar de Naamã. 2 Reis capítulo 5 diz que ele era um homem leproso, tomado por doença, e uma escrava dele, uma criança escrava, disse: olha, se ele conhecesse o profeta, se ele vai diante do profeta, e o profeta nem o recebe, o profeta manda um discípulo, um servo do profeta, sai até o Naamã, diz assim: pula no Rio Jordão 7 vezes será purificado. Mas Naamã diz assim: ele nem ia ao meu encontro, eu achei que ele viria ao meu encontro, colocaria a mão no meu peito, não mudaria. Primeiro, ele era leproso. Que pessoa, que sã consciência colocar a mão no leproso? Em Israel isso era um ato de impureza, não podia. E ele diz assim: por que ele não me mandou mergulhar ainda mais? Porque tem rios melhores. E o servo dele diz assim: Naamã, se eu te pedisse coisa mais difícil, você não faria? Por que não mergulha? Naamã, graças a Deus, Naamã andava com pessoas sábias que amavam ele. Querido, cuidado com quem você anda, que nem sempre quem você anda quer te bem, quer ver você curado ou feliz. Às vezes o conselho de quem está ao seu lado, muitas vezes é para te destruir. Peça discernimento para Deus para quem está ao seu lado, porque aquele servo de Naamã podia falar assim: é verdade, Naamã, aí Damasco tem rios melhores, vamos embora. Não houve esse rei, não houve esse profeta. Hoje Naamã teria morrido antes. Cuidado quem está ao seu redor, cuidado quem fala o seu coração, ao seu ouvido, porque aquele que fala o seu ouvido chega ao seu coração, ele governa o seu destino. Aquele que fala no seu ouvido, fala no seu coração, ele governa o seu destino. Então ouve Deus, porque Deus já sabe o que ele tem escrito para você. Deixa ele governar o seu destino. O orgulho quase tomou conta do coração de Naamã, porque ele era um general, e porque lá onde ele morava o rio era melhor. E por causa de um conselho de um rapaz sábio ao seu lado, de uma escrava ao seu lado. Então cuidado com quem se cerca. Ele foi curado. Deixou o orgulho tirou o orgulho. Aqui é falta de perdão. A falta de perdão é algo tão sério que talvez você fale assim: não é nada demais eu ficar magoado com o seu prol de alguns dias. Não, você pode me fez isso, eu estou magoado. Vou ficar alguns dias assim, depois, não vem nada para seu prol. E depois, querido, Mateus capítulo 6, versículo de número 14, 15, diz assim, na oração do Pai Nosso: segue a oração modelo, acaba a oração modelo. Jesus diz bem assim: acabou a oração. Depois o versículo, a oração acaba no 13, tá? E diz assim: não me conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Aí vem o 14: pois se perdoar aos homens as suas ofensas, assim também vossos pais vos perdoará. Entretanto, se não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará vossas ofensas. O diabo tem trabalhado muito na falta de perdão para travar a minha vida e a sua vida. E se eu não perdoo, Deus não pode perdoar minhas ofensas, meus pecados. Aí muitas vezes eu estou pedindo perdão pelos meus pecados, mas Deus não consegue perdoar. Porque Ele não pode? Não, Ele pode. Mas eu estou magoado com o seu Paulo. Eu estou magoado com alguém, aí eu não quero perdoar, porque eu não perdoei. Eu também não sou perdoado. Essa é uma das maiores armas que o diabo usa, a ofensa. Tanto é que tem um livro chamado A Isca de Satanás, de John Beverly.
ele só fala de falta de perdão, de remorso, ressentimento, mágoas, frustrações com o irmão. Por quê? Porque o diabo usa muito isso. Ai meu Deus, a pessoa está ferida comigo, eu estou vendo que a pessoa não, se você não perdoa, Deus não pode te perdoar. É simples. Eu quero ter perdão de Deus, perdoa as pessoas. Ah, mas me feriu, falou mal de mim. Querido, você deveria ter falado bem assim: olha, deixa eu chegar mais perto aqui, vou te contar agora eu. Vou te contar agora de mim. Porque se você contar para os outros a sua história, você vai ver que você é pior do que eles estão falando. Você não é nenhum santo. Eu não sou nenhum santo. Então, quando você ouvir alguém falando de você, você pode, então coloque na sua cabeça que você é o pior do que ele está falando. E é pior. Mas é que a gente não mostra. A gente hoje vive num mundo que a gente quer viver de status, a gente quer viver de pose, a gente quer viver. Não posso, sou uma pessoa que não erro, não faço nada, ninguém pode ver eu errando. Mas ele chega lá na sua casa, no seu quarto, no seu trabalho. Você está errando. Você está fazendo algo errado. Mas você na frente dos outros diz que não. Isso é perigoso. E o diabo quer isso. O diabo quer que você fique preso nesse remorso. O diabo quer que você fique preso, porque quando você fica preso, você deixa ele governar a sua vida. Quando você é tomado pela avareza, você deixa ele governar a sua vida. Um espírito de pobreza entra dentro de ti e começa a destruir sua vida. Ah, por que Deus permitiu? Deus não permitiu. Deus não quer. Mas o meu coração, ele está impuro, ele está em trevas. E eu estou achando que eu estou limpo. Eu estou achando que eu estou limpo. Não, Deus está me prosperando. Um exemplo que eu gosto de usar, Deus está me prosperando, me enriquecendo. E eu não posso ficar ajudando os outros, porque eu tenho um objetivo para alcançar. Eu não posso dar o meu dízimo, minha oferta, porque eu tenho um objetivo para alcançar. Ah, que trevas que há dentro de nós. E a gente ainda fala que é Deus que está fazendo. É o que o diabo quer. O diabo ele sempre vai usar as mesmas artimanhas para nos prender. Ele nunca vai mudar as artimanhas. Lá em Mateus 4, capítulo 4, verso 1, diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, jejuou durante 40 dias, 40 noites e teve fome. E quando teve fome, ele disse, pareceu o diabo dizer assim: se você é filho de Deus, diz, transforma essa pedra em pão. Ele poderia transformar a pedra em pão? Com certeza sim. Agora, se é eu e você no lugar de Jesus, o que a gente ia fazer? A gente está com fome e parece alguém assim: transforma essa pedra em pão. Eu não disse que é filho de Deus? Você não diz que hora acontece? Você não diz que Deus te abençoa, Deus te acompanha? Então transforma ele. E a gente ia fazer o quê? E orar para aquela pedra virar pão. Em nome de Jesus, eu profetizo, vira pão agora. Eu declaro, vira pão agora. Eu jejuei 40 dias, eu estou cheio de poder. Vira pão, vira pão. A gente ia fazer isso porque ele quer pegar o nosso orgulho. Ele quer nos pegar na fome e no orgulho. Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por isso que eu e você nunca podemos abandonar a Escritura, sempre precisamos dela. E depois a Bíblia diz assim: que o diabo conduziu Jesus na cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e desafiou: se tu és filho de Deus, joga-te daqui. Não está escrito que aos seus anjos dará ordens a respeito, e a gente louco para ver anjo.
a gente ia dar um mergulho, tipo, pensando que tem uma piscina lá embaixo. Vou mergulhar, a gente tem uma piscina lá embaixo, só para os anjos do Senhor virem pegar. Por quê? Porque o diabo quer ferir a nossa identidade em Cristo. E todo ele diz assim: se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, ele sabe que você é filho de Deus, mas ele quer ver se você tem dúvida se você é filho de Deus. Ele te provoca, faz milagre. Vamos lá, quer ver anjo? Vamos pular daqui que anjos vão te pegar. E a gente quer assim: não, eu quero ver milagre, eu quero ver o sobrenatural, querido. Aí o diabo vem e fala assim para ele: olha, você quer riqueza? Eu posso te dar até metade desse reino. Mostra para ele o reino todo, tudo. Mostra para ele o presente, o futuro e o passado, o que ia acontecer. Ele diz assim: você quer metade disso tudo? Eu te dou. Você quer? Eu te dou. Só dobra o joelho e lembra lá. E Jesus debate as três. Debate os três argumentos de Satanás com a palavra. Mas o que eu quero dizer com isso, a estratégia do diabo é sempre a mesma. Não muda. Mas eu e você não prestamos atenção. E sempre queremos ficar presos, achando que estamos certos. Quanto na verdade, que terrível trevas muitas vezes a gente anda. Se a gente quer andar no sobrenatural, o sobrenatural para andar é simples, não precisa de coisas sobrenaturais, precisa de obediência. Eu não preciso ver anjo para crer que ele existe. Eu não preciso, se eu ver, porque Deus abriu meus olhos e me abençoou para que eu os veja. Mas se isso não acontecer, eu creio que isso é real, porque ele disse aos seus anjos: dará ordem a meu respeito. Os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem e o obedecem. O tempo, os dias safuniram, aonde o engano está operando de tal forma que até os escolhidos, se for possível, seriam enganados, diz as Escrituras. E o diabo, ele não quer enganar. Ele não quer enganar com algo sobrenatural, falando com algo escandaloso, falando assim: olha, come esse bolo, porque esse bolo está imaculado. Ele não vai falar para você: olha, eu assei essa galinha, mas acabei de oferecer ao preto velho, come. Ele não vai falar isso para você. Ele vai usar as Escrituras para enganar. Ele usou a palavra que Deus disse para enganar Eva: olha, o Senhor disse que se eu comer, eu morrerei. Não é bem assim que ele disse. Ela começa a distorcer usando meia verdade. Olha, transforma essa pedra em pão. Olha, e eles começam a agir com meia verdade nas Escrituras. Aí eu e você queremos, não mergulhando nas Escrituras e queremos viver uma vida de sobrenatural. Querido, sobrenatural está na obediência. Se Deus não mandou você pular, não pule. Se Deus não mandou você voar, não voe. Agora, se eu quero ser luz, que meus olhos reflitam a luz, eu preciso andar em obediência. Mas todo nível de obediência, querido, ela precisa de algumas coisas. A primeira dela, eu preciso me examinar. Eu preciso me examinar. 1 Coríntios 11, 28, a gente usa em toda a Santa Ceia: examine o homem a si mesmo. Sabe o que é examinar? Sabe o que é examinar? É um gesto bem simples. O José não sabe, mas você sabe. Sabe o que é examinar? Quer que ensine para você? Você nunca mais vai esquecer. Quem faz cocô? Quando você limpa vai limpar a bunda, tu faz com o papel. Você limpa e olha, né? Sim. Examinar é isso. Você vai limpar a bunda e vai olhar para ver se está sujo. Ou você passa uma vez e já sai embora, nem quer saber se está
fala, está suja não. Não, pode até ficar limpo, né? É certo, é assim mesmo. Examinar é assim. Sim, mas tem gente que não faz isso. Examinar é assim, você vai olhar e ver, não, está limpo. E a sua vida é a mesma coisa. Claro, está certo. A sua vida é a mesma coisa, você não tem que olhar o do vizinho. Não, o vizinho está sujo. Não, você tem que estar limpo. Você tem que estar limpo. Você vai olhar a sua vida assim e falar assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou enganando alguém, deixa eu olhar. Deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. A gente vai começar a olhar para ver se a gente está nos enganando. O problema não é eu me enganar, o problema é eu enganar, querer enganar a Deus, mas a Deus não se engana. É verdade. Mas eu preciso me examinar, olhar minha vida no espelho. E apontar assim, ó, eu estou sendo mentiroso, eu preciso parar de mentir, não estou liberando perdão, eu estou avarento, eu estou isso, é se auto-examinar. E quando você fazer isso, você vai se limpar. Sabe por quê? Porque vai se reconhecer que você é um pecador. E se você continuar com essa vida, aí fica feio. Aí é feio. Sabe? Daí a gente tem preguiça de auto-examinar e querer nos esconder falhas nossas que está sendo posta em público. Você acha, e eu acho que muitas vezes aquilo que eu faço, ninguém vê, ao contrário, todo mundo vê. Até um olhar errado as pessoas veem. Ah, não, estou escondendo de todo mundo. Querido, na Bíblia, e você acha que está tudo certo? Não está. Precisa ver a luz. Não precisa ver, eu vou abrir lá. E 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, ao 18, diz assim, ó: não somos como Moisés, que cobria com véu sobre a face para que os filhos de Israel não observassem que o esplendor do seu rosto estava desaparecendo. Moisés, quando ele subiu o monte 40 dias, ele desceu para cá, a Bíblia diz que o rosto dele resplandecia luz. E começou a resplandecer luz ao ponto dele de colocar um véu no rosto, para que o povo, aquilo não escandalizasse o povo, não chocasse o povo, não surpreendesse o povo, não sentasse o povo. O povo ficava surpreendido com uma luz no rosto de Moisés, da glória de Deus que estava ali, da glória de Deus. Mas a Bíblia diz que no passar do tempo, o apóstolo Paulo diz assim, que aquele véu não era mais para esconder a glória de Deus, era para esconder algo que já se foi embora. Aquele véu não era mais para esconder a glória de Deus. Aquele véu, diz aqui, ó, não somos mais como Moisés, que cobriu o véu, cobriu o rosto com um véu, para que os filhos de Israel não observassem que a glória de Deus já estava no vexame. Ele diz bem assim ainda, e por isso a mente dos israelitas se fechou, pois até hoje o véu permanece quando é lida na antiga aliança, não foi retirado, portanto somente Cristo que pode remover. De fato, até nos dias de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Contudo, quando se alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é Espírito, e aonde quer que o Espírito esteja, ali a liberdade. Presta atenção, mas todos nós, com a face descobertas, contemplando como por um metal espelhado, como um espelho, a glória do Senhor conforme a sua imagem, sendo transformada de glória em glória, na mesma imagem que vem do Senhor, que é Espírito. Moisés, uma época, ele precisou colocar véu para esconder que a glória de Deus tinha ido embora. Não para mostrar que, não para esconder a glória de Deus para não assustar o povo, mas ele se escondeu diante do povo para falar: olha,
viam a glória de Deus, por isso que vocês não podem ver meu rosto. Mas na verdade, a glória já tinha ido embora. E ele estava enganando o povo de Israel. Porque o povo, quando olhava o véu, falava que Moisés está cheio da glória de Deus. Mas na verdade, com o passar do tempo, a glória de Deus foi embora. Não acontece a mesma coisa que a gente veio do encontro com Deus, a gente veio de um culto abençoado como esse, e fala, meu dia hoje, minha semana vai ser diferente, eu vou mudar minha história, eu vou fazer isso, mas no decorrer da semana, as coisas começam a esvaziar, a sumir, ou até quando sai daqui, mas a gente coloca uma maquiagem e fala, está tudo bem, está tudo bem. Deus me ama, Ele sabe, Ele me conhece. Querido, não precisamos usar véu para esconder que a glória de Deus se foi. Sabe por que a glória de Deus se foi? Porque a gente escondeu que um dia erramos contra Ele. Sabe o que Ele quer? Que a gente arranque o véu e fale assim, olha, realmente, eu preciso ser liberto em algumas áreas, ser curado em algumas áreas. Realmente, Deus não dá mais. O orgulho tomou conta do meu coração. Eu acho que tudo que eu sei, eu estou certo. Certo dia, terça-feira retrasada, passada, a apóstola fez uma reunião e falando de orgulho. E eu falei, eu tenho um problema sério com orgulho. Eu sou muito orgulhoso. E eu acho que eu sou o dono da razão. Se você falar para mim qualquer outra coisa e eu não achar certo, eu vou discordar, eu vou bater que está errado. Até eu mulher falar que está errado, porque eu sou o dono da razão. Acho que eu sou perfeito e todo mundo é errado. E eu tenho esse defeito comigo, que eu luto constantemente. Mas o maior problema é quando eu pego esse defeito e quero esconder de todo mundo. Com um véu. Falar assim, eu sou a pessoa mais humilde que tem aqui. Depois de mim só Deus. Mas a verdade é que todos vocês veem quão orgulhoso não dá razão eu quero ser. Não adianta eu colocar o véu. O povo de Israel sabia que a glória de Deus tinha deixado Moisés já, mas ele preferiu esconder e mentiu. Quantas vezes eu e você queremos fazer a mesma coisa? E a gente quer falar que está andando em luz, quando na verdade a gente está andando em trevas. Mas a gente não admite, sabe por quê? Porque aqui fora a gente acha que está tudo bem. Eu posso enganar os outros. Mas o problema não é eu enganar os outros aqui fora. O problema é quem conhece meus pensamentos esquadrinha o meu coração. Ele sabe onde eu estou errando, onde não. A gente age igual Saul, mas julga Saul. A gente fala, que Saul, olha ali, preferiu agradar os homens que Deus. Tem que bater mesmo, dar um tapa na cabeça de Saul. Tem que mesmo, não pode ser rei. Mas eu e você fazemos a mesma coisa hoje. Agradamos as pessoas e deixamos de agradar a Deus, que nos chamou e nos guardou. Estou mentindo? Não estou. Muitas vezes a gente senta em rodas de escarnecedores que não era para se sentar, porque nossos amigos estão lá. Mas esquece que aquele que morreu e a gente hoje comemora a sua ressurreição também está conosco. E a gente prefere agradar as pessoas. Eu estou falando isso porque eu quero que o nosso coração hoje seja alinhado, porque eu quero que o mundo de fora, aqui fora, mude, mas fora nada vai mudar se dentro não mudar dentro de mim, porque o mundo só é aquilo que eu vejo. O mundo só é aquilo que eu vejo. Há uma história de duas pessoas e dois viajantes. Um viajante estava viajando para uma cidade e ele disse bem assim, chegou no hotel cansado, pôs o hospedar no hotel e falou assim para o recepcionista, olha, como essa cidade, eu gostei dela, ela parece bem estruturada, eu gostei dela, como é que ela é? Aí o recepcionista perguntou para ele assim, olha, me responda uma coisa antes, como é que é a cidade da onde o senhor está vindo? E o viajante diz assim, a cidade onde eu venho é um povo difícil, sabe? É um povo que só reclama, é um povo que não quer saber de nada, não quer saber de trabalho, é um povo que
não dá bom dia, é um povo que a gente tenta se aproximar, eles fecham a porta, é um povo que não faz nada de bom, é um povo difícil de conquistar, é um povo difícil de lidar, é um povo, por isso que eu quero sair de lá. O recepcionista olhou para ele e disse assim: olha, não fique nessa cidade, o povo é igualzinho. E o cara se assustou, dormiu aquela noite e seguiu viagem. No outro dia chegou um outro viajante, se hospedou naquela cidade e disse assim: olha, eu gostei muito da sua cidade, ela é bem estruturada, a mesmo papo. E eu estou pensando em morar para cá. Me diz como é que é o povo dessa cidade. O recepcionista parou e fez uma pergunta. Antes me responda uma outra pergunta: como é que era a cidade de onde você está vindo? A cidade de onde eu estou vindo, o povo lá é receptivo, o povo está na rua, eles te dão um bom dia. Se você não tem comida, eles te oferecem almoço, janta e te ajudam com a alimentação. O povo lá é um povo fácil de lidar. A estrutura pública é muito boa, a saúde funciona muito bem, o saneamento básico funciona muito bem, o povo é alegre, o povo é festeiro, o povo é feliz, o povo se dá bem, um ajuda o outro, um ora pelo outro. Então o recepcionista disse assim: olha, fique nessa cidade, porque essa cidade é dessa forma. E você me pergunta: como assim o recepcionista mentiu? Não, porque a cidade é, a minha vida é, a minha igreja é, o meu bairro é, o meu estado é aquilo que eu vejo. Aquilo que eu vejo. Um via a sua cidade e sabe qual é. E essa história é real, não é mentira. Está no livro e é real. Sabe qual? E você vai se chocar se eu te contar o nome dessa história. Os dois viajantes eram da mesma cidade. Os dois eram da mesma cidade. O problema é o que eu carrego por dentro. Porque o que eu falo só sai do que está aqui. E a gente acha que a gente está escondendo de todo mundo, não está. Nem de longe. A Bíblia conta em 2 Reis capítulo 5, 20 a 27, de Naamã, contando de Naamã, mas Naamã levou muitos presentes para o profeta Eliseu. O Eliseu não quis nenhum presente de Naamã. Mas a Bíblia conta que quando Naamã estava indo embora, o discípulo de Eliseu, chamado Geazi, saiu correndo e falou assim: tão certo como vive o Senhor, eu alcançarei ele e pegarei riquezas. E ele diz que a Bíblia diz que ele saiu correndo, alcançou Naamã e disse assim: olha, o meu Senhor mandou vir ao seu encontro, porque ele chegou 2 jovens de Efraim, e eles não têm dinheiro, nem comida, nem vestimenta. Então o meu Senhor pediu para mim pegar com você 2 talentos de prata e 2 mudas de roupa. A Bíblia diz que Naamã deu 70 quilos de pratas para ele, 2 mudas de roupa e mais tesouro. E ele disse que ele escondeu na sua casa. E chegou diante do profeta, e o profeta disse bem assim: aonde estava Geazi? Ele disse: seu servo não foi em lugar nenhum. Eliseu fala bem assim: e o meu espírito não foi contigo quando você foi ao encontro de Naamã e escondeu os tesouros? Então a lepra de Naamã pega em você em sua descendência. Quando eu faço o que é errado, eu atraio uma maldição sobre a minha vida. Quando eu quero enganar alguém, eu atraio uma maldição sobre a minha vida. Quando eu roubo, eu quero atrair uma maldição. E Geazi achou que estava enganando. Eu vou enganar o profeta. Queridos, você pode tentar esconder, e Deus nada sempre esconde. A Bíblia fala que tudo que é feito é escondida, ela vem à luz. Pode ser qualquer, mas é uma coisa tão pequena, ela vai vir à luz. A Bíblia diz que Davi pecou. Eu já estou encerrando. A Bíblia diz que Davi pecou com Betseba. Mas segundo os estudiosos
Porque ele passou 2 anos em Jós, então ele pecou e continuou pecando. Ele errou e continuou errando durante 2 anos, até que ela engravidou. Quando ela engravidou, ele foi lá e mandou matar seu servo, seu guerreiro. Ele mandou matar. Mas aí Deus manda Natan ir lá onde Davi está, para falar com Davi. Diz assim, e Natan diz assim: olha, conta uma parábola. Havia um homem rico que tinha várias ovelhinhas. Mas ele tinha só uma ovelhinha. E essa ovelhinha ele cuidava como se fosse ele. Ele bebia no mesmo colo. Ela comia na mesa junto com ele. Mas veio um viajante de longe, e um homem rico mandou pegar aquela ovelhinha e matou. A Bíblia diz que Davi se irou e diz assim: olha, que esse homem morra e paga 4 vezes aquilo que ele fez. E nós temos que tomar cuidado no momento de ira. Ele matou um servo dele. A Bíblia diz que Davi falou que ele paga 4 vezes. Morreu o primeiro filho de Betseba, que ele jejuou e não comeu nada, depois ele morreu. Ele levantou e falou assim: o Senhor diz assim: morreu Aminon, foi morto também. Morreu Absalão e morreu Adonias. Ele pagou 4 vezes o que ele fez. 4 filhos dele teve que morrer, porque ele decidiu esconder e ele fingiu para todo mundo que andava em luz, e na verdade era as trevas. E você me pergunta: como eu faço para andar na luz obedecendo? Eu não preciso ver anjo para obedecer. Eu preciso obedecer. E como é que eu obedeço? Acabamos de ler Mateus 4. Mateus 4 diz que o diabo tentou Jesus com a palavra, mas com a palavra Jesus venceu o diabo. Querido, Deus vai tentar. Esse negócio de pregação, né? Coloca a pregação na casa e também fica da mesma forma gritando e gritando. Jesus venceu com a palavra. Eu e você precisamos vencer com a palavra. Eu e você precisamos vencer. Porque se eu quero ter que meus olhos transmitam a luz e meu corpo transmita a luz, eu preciso andar em obediência. Outro exemplo de obediência, Daniel, capítulo 6, diz que o rei fez um decreto bem assim. Você pode ler na sua Bíblia, que está bem assim. Se você quiser ler na sua Bíblia, eu te mostro. Capítulo 6 está escrito bem assim: que o rei queria nomear Daniel a um cargo maior. Os amigos deles ficaram com inveja e influenciaram o coração do rei a fazer maldade. Ó rei, que ninguém peça nada a outros deuses, a não ser o Senhor, durante 30 dias. Ninguém peça. Daniel 6. Vou abrir aqui Daniel 6 para a gente ler e compreender. Daniel 6 diz assim, ó: eis que os supervisores, prefeitos, sábios, conselheiros, governadores estão concordando em rogar ao rei em rachar o edito, ordenando que aquele que fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer ser humano nos próximos 30 dias, será executado a tua pessoa. Ó majestade, seja tirado nas covas dos leões. Agora, pois, está de acordo com esse limite esse decreto, e assim o edito real, a fim de que o mesmo nunca mais seja mudado, conforme a lei do medo dos persas, que uma vez sancionada não pode ser revogada. Versículo 10. Assim que Daniel sobre esse decreto, que havia sido proclamado em cá, foi para casa, no seu quarto, no andar de cima, aonde a janela dava para Jerusalém, aonde costumava orar 3 vezes ao dia, se ajoelhou e deu graças diante do Senhor seu Deus. Qual foi o edito do rei? Não era para pedir, mas não falou nada de dar graças.
Ele deu graças a Deus, porque o rei proibiu ele de pedir algo para Deus. Ah, Deus, obrigado, porque eu não posso pedir nada para o Senhor durante 30 dias, Deus. E ele obedeceu até o rei. Ele não desonrou ao Deus dele, não desonrou a autoridade que Deus constituiu sobre ele. Mas a gente, mesmo assim, quando a dificuldade vem, a gente quer desonrar nossas autoridades. Quando na verdade a gente deve orar por elas. Quem falou? Nem José foi proibido de falar com Deus, de pedir as coisas com Deus. Mas Daniel foi. Mas Daniel não deixou, ele obedeceu. Importante, eu volto a dizer, o importante não é como eu faço, é como eu creio. Não é como eu faço, é como eu creio, querido. Crê, porque se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Não só o seu corpo, a sua cidade, a sua igreja, a sua vida, a vida da sua família será boa, porque o seu corpo, seus olhos são bons. Pode ser a dificuldade que for, eu te garanto que você não chegou ao nível de Daniel. Se você pedir algo para Deus, você morre. Não. Daniel chegou, e Daniel, quando chegou lá, ele não pagou nada, ele só falou: graças te dou. Mas eu e você olhamos para as dificuldades e queremos murmurar, quando na verdade a dificuldade está ali para nos abençoar. Eu encerro aqui falando de Abraão, porque eu quero mostrar para vocês como é que muda uma situação. A Bíblia diz em Gênesis 17, no capítulo 17, versículo 4 em diante, que o nome de Abraão era Abrão e de Sara era Sarai. Abrão significa pai de altas terras. Abrão é pai de altas terras. Então ele governava sobre terras. E realmente Abrão era muito rico. E Sarai significava a minha princesa. Aí Deus vem no capítulo 17, versículo 5, diz assim: olha, você não se chamará mais Abrão, mas se chamará Abraão. Quer dizer, pai de multidões. Sarai não se chamará mais Sarai, mas se chamará Sara, porque é mãe de multidões. Agora, presta atenção no que eu quero dizer para você. Abraão tinha quase 90 anos, ele poderia ter filhos? Não. Tinha 75 a 90 anos. Não poderia ter filho mais. Sara poderia ter filhos? Não. Por que Deus vai chamar um homem de pai de multidão e a outra de mãe de multidão? O diagnóstico de dois era o quê? Ia morrer sem filhos. Quero que você entenda isso. A realidade de dois era tristeza, já era de morte. Porque os dois já estavam próximos dos 100 anos, então já iriam morrer. Deus me ministrou isso ali na mesa de som. Mas imagina agora Abraão chegando para Sara e falando: Sara, meu amor. E todo mundo entendendo assim: mãe de multidões. Olha, Abraão está chegando a 90 anos, está caducando, está chamando a mulher dele de mãe de multidões. E a Sara falando: fala, Abraão. Outro está caducando, está chamando ele de pai de multidão. É dois doidos mesmo. Todo mundo podia rir, mas eles sabiam o que Deus tinha falado para ele. E eles não falavam diferente, era Abraão, Sara, pai, mãe de multidão. Que Deus falou para você e você está trocando as palavras. Deus falou que essa igreja aqui vai ser qual como? Amém. E eu não acredito menos que isso. Amém. Você pode falar para mim: a igreja está com pouca gente. Na verdade, eu vejo essa igreja cheia, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu no ano segundo eu vejo, no ano segundo eu creio, e ele disse que ele vai fazer. Ele disse que a minha vida é para viver o extraordinário, então eu vou obedecer para viver o extraordinário. Eu jamais
jamais vou fechar as portas daquilo que Deus falou. Querido, se Deus falou que Abraão com 100 anos teria filho, Abraão creu, quem sou eu? Você tem só 35, 34, pastor, não lembro. Por que você não crê na sua vida que Deus disse assim, olha, é isso que vai acontecer? Eu vou profetizar, mesmo que quem está do meu lado não acredite. Deus falou para você que eu vou viver até tantos anos. Deus falou que eu vou prosperar. Mas, meu Deus, agora tu vai prosperar, porque não prosperou antes? Porque Deus falou agora. Se é agora que vai acontecer. Agora é o melhor tempo da minha vida, porque Ele falou, eu vou prosperar. Você não acredita? Então não precisa andar contigo, mas aquele que falou, Ele vai fazer. Então fale aquilo que Deus falou para você, repita, diga, chame a existência. Quantas vezes Abraão teve que chamar Sara, ver no corpo de uma mulher idosa que não podia mais gerar, que não podia mais dar filho, mas ele falava, Sara, mãe de multidões, mãe de multidões, mãe de multidões, e a pessoa olhava assim e falava assim, e Abraão está doido, Abraão, mãe de multidões. E quantas vezes Sara, Abraão, e não via aquilo acontecer, mas eles continuavam, porque alguém que é maior do que eles falou que ia acontecer. E eu e você deveríamos fazer o mesmo. Deus falou, eu vou declarar, não acredita? Não importa, eu declaro, porque vai acontecer, porque não sou eu, é Ele. E fique de pé comigo. Feche seus olhos, não precisa nem colocar a música. Feche seus olhos nesse momento. Querido, você tem algo dentro de você que Deus colocou. Você tem aí uma luz, algo que Deus colocou e quer se manifestar para fora, e quer mudar a sua vida, a sua história, quer mudar a história da sua família, a história do seu redor, da sua cidade. Está dentro de você, não está fora, não está em alguém, não, Deus colocou em você. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Hoje vamos trazer para fora aquilo que Deus colocou dentro de nós, que a Bíblia diz que o reino de Deus está aqui dentro. Feche seus olhos. Oh Pai, no nome de Jesus oramos, agradecemos ao Senhor. Louvamos ao Senhor, bendizemos ao Teu nome. Pai, nos arrependemos, meu Pai, das vezes que em nossos corações desviou do Senhor, desviou dos Seus mandamentos, desviou do Teu chamado. Querido, ore por você, ore pela sua vida, peça perdão para Deus daquilo que você errou ou deixou de fazer. Peça para Deus alinhar o seu coração, peça para Deus iluminar os seus olhos novamente, para que você possa ver quão grande e quão formoso é o Rei do Universo. A sua glória enche a terra e enche o céu. Ah, Pai, no nome de Jesus, Pai, queremos alinhar com o Senhor novamente. Deus, oramos no nome de Jesus, desfazemos toda ação do espírito de incredulidade, do engano, da soberba e da arrogância, e declaramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Pai, traga luz aos nossos olhos novamente. Os olhos que um dia caminhou em luz, volte a caminhar novamente. Os olhos que um dia foram olhos de gente apaixonada por ti, a paixão volte, queime novamente. Oramos em nome de Jesus, e queremos declarar, meu Pai, que não há nada e ninguém que se levante contra o governo do Senhor. Entregamos nossa vida ao Senhor, o nosso governo ao Senhor, entregamos tudo o que temos, o que sou. Pai, pedimos, alinha, meu Pai, queremos deixar a avareza, queremos deixar a paixão por outras coisas, queremos deixar idolatrias por coisas banais, queremos deixar vícios, queremos, meu Pai, reconhecer que somos, meu Pai, um povo de puros lábios, como disse o profeta Isaías, e queremos um toque do Senhor, queremos viver o sobrenatural, queremos viver, meu Pai, algo marcante a partir de hoje. Pai, traga essa palavra no nosso coração, e saímos daqui hoje, no nome de Jesus, declarando grandes coisas que o Senhor tem feito ao nosso redor, mesmo que a gente ainda não viu, mas cremos que o Senhor está fazendo, porque é o Senhor que diz, é o Senhor que faz, e o meu papel é acreditar, o meu papel é confiar, o
meu papel é saber que mesmo quando a expectativa diz que não, o Senhor diz que sim. Mesmo quando parece que não vai, é o Senhor que está trabalhando e as portas estão se abrindo. Então profetizamos sobre a nossa vida a abundância que o Senhor prometeu no Evangelho. Declaramos, meu Pai, a prosperidade, declaramos a vitória, declaramos as portas abertas, declaramos no nome de Jesus uma semana do sobrenatural, declaramos no nome de Jesus grandes coisas acontecendo, declaramos a igreja cheia, porque o Senhor disse que aqui iria virar um bom pão, e assim queremos declarar e profetizar, porque é o Senhor que está falando, é o Senhor que está dizendo. Declaramos a palavra do Senhor sobre cada um, aqueles que o Senhor declarou que seria, Pai, o ministério que eles conclua e viva o ministério, aqueles que o Senhor falou, meu Pai, que seriam empresários, que eles sejam empresários, mas que eles vivam a tua vontade. Nós declaramos o melhor, declaramos a conquista, declaramos as promessas se cumprindo e rejeitamos a ação do diabo sobre cada um. Nos leva a meditar na tua palavra e a compreender aquilo que o Senhor diz. Nos leva a, como a tribo de Zacar, a discernir os tempos proféticos, que nós possamos ter discernimento dos tempos proféticos. O Senhor tem nos preparado e nos chamado, e declaramos que nesse lugar grandes coisas vão acontecer. Quebramos cadeias, grilhões, algemas, palavras de maldições, quebramos orações contrárias sobre esse lugar, quebramos todo o decreto das trevas e declaramos agora: espíritos imundos, sai, que as portas se abram no nome de Jesus e o sobrenatural aconteça. Sejam quebrados agora grilhões, espírito que vem através de fixaria, saia no nome de Jesus Cristo, e declaramos no nome de Jesus o sobrenatural, e cumpre em nós a tua vontade, Deus, faça nós. Assim oramos e agradecemos ao Senhor pelo culto, agradecemos ao Senhor por mais um dia de vida. Nos abençoe, Pai, nos dê segurança para casa, nos dê segurança para o nosso lar, e essa semana seja uma semana de conquista, de vitória, de bênção, de portas abertas e do sobrenatural. Que as cadeias dessa semana, meu Pai, sejam quebradas e as portas abertas, declarando que o nosso lar é um lugar de bênção, de vitória e de conquista, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, Deus os abençoe. Quarta-feira temos culto às 8 horas.